Doutor Rogério, confirma para nós aqui que nós conversamos aqui com relação a esse tipo de educação, não somente lá na medida socioeducativa, mas também antes, não precisa nem entrar lá naquela medida socioeducativa para ele receber uma boa educação. A ideia é o que seria uma escola integral? Com certeza. A gente comentava aqui no intervalo que na época do Brizola no Rio, eu sou carioca, eu vivi isso. O Brizola criou o CIEP, era uma escola em tempo integral, mas uma escola com tudo para a criança. Então eu entrava às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, saía às 5, 6 horas da tarde, mas com boa educação, com saúde, tinha médicos, dentistas, boa alimentação. Então, quer dizer, acabaram com o CIEP, conseguiram destruir a ideia do CIEP e ficou só o problema, porque os traficantes tomaram conta do CIEP. Quer dizer, mas tudo isso também se deve à corrupção. Então, enquanto não houver um combate efetivo, Betinho, à corrupção, eu até estava comentando com vocês, eu tinha até uma sugestão para a gente poder tentar minimizar o problema. Como a medida provisória, quando ela não é julgada, ela tranca a pauta das outras decisões no Congresso Nacional, a gente podia criar um projeto, também seria um projeto tranca-pauta, dizendo o seguinte: todo crime contra a administração pública tem que ter prioridade no julgamento. Porque se você fizer isso, você começa a inibir a corrupção, porque o corrupto ele joga com o tempo, ele joga com a prescrição, ele joga com uma boa advocacia que vai tentar empurrar isso para ser quase nunca ser julgado. Então, assim, eu acho que a gente tem algumas estratégias para poder tentar resolver esse problema. E olha, gente, o grande sentimento para o Brasil afora, todo mundo sabe muito bem, o sentimento chama impunidade. Se realmente trancasse a pauta aí e todo tipo de crime, todo tipo de acusação sobre o poder público e corrupção deveria ser julgado imediatamente. Garanto para você que esse sentimento de impunidade ia acabar rapidinho. Ó, um bom tempo a sociedade brasileira vem aí discutindo a maioridade penal. Muitos querem a diminuição da idade, reduzir a maioridade penal implicaria em abrir mais vagas no sistema de ressocialização e, se não houver mais vaga, pode haver superlotação. Seria essa a solução ideal para acabar com a criminalidade entre os adolescentes? Vamos acompanhar aí uma reportagem sobre o tema. O crescimento no número de menores apreendidos no país foi 2 vezes maior do que o número de prisões de adultos no ano passado. Os casos envolvendo adolescentes são cada vez mais comuns e chocam a sociedade. A proposta de redução da maioridade penal voltou às manchetes depois do assassinato em São Paulo do universitário Vitor Hugo Deppmann, de 19 anos, por um adolescente que iria completar 18 anos 3 dias depois do crime. Tem que mudar, nós temos que mudar esse país. Foi feita uma pesquisa pelo Congresso Nacional, de cada 10 pessoas entrevistadas, 9, quer dizer, 90% da nossa população é a favor da redução da maioridade penal. Porque é uma vergonha o que está acontecendo aí. Isso tudo leva a crer que o melhor não é fazer uma mudança de afogadilho. Não é fazer uma mudança pensando exclusivamente nessa questão que se chama de retribuição. Ou seja, se a pena criminal tem uma finalidade, e existem várias, a primeira delas seria essa tal retribuição, o mal pelo mal causado. Entretanto, tanto estudo houve na humanidade, tanto se pensou nas finalidades da pena, que seriam a ressocialização de quem praticou o crime, a prevenção no que tange à prática de futuros delitos. Isso certamente não se realizaria com a mudança da maioridade penal. É importante saber se a pessoa tem o livre-arbítrio necessário, se ela sabe fazer a distinção entre o que é certo e o que é errado. E aí a gente acaba vendo, por exemplo, países que têm a maioridade penal muito baixa, às vezes é 10 anos, a gente já tem esse divisor. Então isso é muito importante você ver o que está sendo aferido para poder se determinar a responsabilidade. Então, do ponto de vista cognitivo, a ideia é que o jovem de 16 anos ele tem capacidade, sim, de votar e também tem a capacidade de fazer a distinção entre uma coisa lícita e uma coisa ilícita. A Câmara dos Deputados já se manifestou. A ideia é estudar propostas para mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e estabelecer maior punição. A ONU utiliza o ECA como exemplo para o mundo. Só que o ECA foi feito realmente para o menor abandonado, para o menor que sofre uma violência doméstica,
para esse tipo de menor, não para o menor infrator. O menor infrator não tem que estar abarcado pelo ECA, porque acontece isso. Eles usam essa brecha que tem no ECA para cometer os crimes, porque o que acontece? Hoje vai um maior e um menor. Eles cometem um crime. Se foi o maior, ele fala para o menor assumir a responsabilidade, porque ele vai ficar 3 anos. Ele sabe que ele não vai ser punido. Se tivessem esses menores integrados à sociedade, com acesso pleno à educação, e ainda assim, se continuassem a acontecer casos graves, vamos pensar em mudar. Mas isso não aconteceu. Então a resposta que se pretende dar é uma resposta simplista, simbólica e ineficaz. O que você acha? Você faz parte aí dos 90% que estão querendo mudança realmente nessa legislação e fazer essa maioridade penal diminuir? 16 anos, 15? Você concorda ou não concorda? Nesse momento eu vou aqui apontar aqui 2 participações. Uma, um amigo nosso, Paulo Senra, aqui em Belo Horizonte, comentando sobre essas ações que podem ser tomadas de fato entre os adolescentes e jovens para que seja minimizada a possibilidade de enveredarem na vida do crime. Obrigado, Paulo. Um grande abraço. E também aqui de Belo Horizonte, José Atanásio. Vejo muitos falarem sobre a maioridade penal, mas isso para mim não tem fundamento. Por que não colocar em pauta a maioridade do trabalho? Assim as crianças teriam oportunidade de trabalhar e com isso serem pessoas melhores. Fernando, é uma luta para a gente poder fazer atletas jogarem bola com 14 anos. Temos tentado, Cruzeiro, Atlético e América, fazer isso há um bom tempo. Agora imagina, se é uma luta fazer com que esses meninos tenham reconhecido a pseudo-profissão deles, né? A profissão de aprendiz de jogador de futebol. Imagina você colocar a rapaziada com 16 anos para trabalhar. É mais complicado ainda. O que eu quero dizer é o seguinte, situações complexas precisam de debates complexos. Não é nesse calor, né? Assim, com todo respeito à senhora que perdeu o filho, né? Nossa mãe, com todo respeito a essa senhora. Mas não é no calor dessa tristeza que faremos uma lei geral para um país tão grande e tão diverso quanto o nosso. Não é a partir de uma solução simples, como conversávamos antes, né? Assim, está então em pauta um deputado que coloca a proibição da venda e importação de armas de brinquedo. Não é fazendo isso. Conversávamos sobre o UFC, né, Betinho? Assim, se eu, por exemplo, assim, eu gosto da luta olímpica como você colocou, não gosto do UFC, mas também acho que essa questão de proibir não seria funcional. Mas você sentar com seu filho do lado e falar, seu filho, você gosta desses homens tudo suado aí, um abraçando o outro, um pegando o outro. Eu acho que é uma conversa que seria tão interessante dentro de casa de se acontecer. Perdemos essa oportunidade em nome de uma lei simples que tenta resolver um problema complexo. Mas a maioria dessas crianças envolvidas pode ter certeza que elas não têm muita referência em questão de pai ou tempo, tem? E quando se fala de impunidade, sempre o discurso é esse, impunidade de quem?